Com relação à corrosão e à proteção, nós temos o seguinte: o que é a corrosão? É a deteriorização de metais através de processo eletroquímico que ocorre em reações de oxidação. A corrosão, o que acontece? Você tem um ânodo, né, onde o ferro sólido, que é a placa de ferro, normalmente uma barra de ferro, ele se oxida a ferro 2+, e no cátodo a gente vai ter ali o oxigênio, que vai reduzir, né, de 0 para -2. E a gente tem reação ali da água, porque você vai ter ali a reação do oxigênio, que você vai ter água ali no meio, né? E aí a gente tem esse processo de ferrugem aqui acontecendo sempre que você tem umidade ali presente. Então, se a gente fizer a soma dessas duas reações aqui do anodo com o cátodo, a gente vai ter o seguinte, né? A gente vai multiplicar por 2 para a quantidade de elétrons ser igual nas duas, e a gente vai somar elas e vai ter ferro sólido, 2 ferros sólidos, mais oxigênio, mais 2 moléculas de água, mais 2 Fe2+, mais 4 H-. Essa reação aqui é conhecida como reação global da corrosão. E isso aqui nada mais é que o óxido de ferro 2, ou óxido ferroso. O hidróxido ferroso, desculpa. O hidróxido ferroso ele vai reagir com oxigênio mais água, formando o hidróxido férrico, ou hidróxido de ferro 3. Esse hidróxido de ferro 3 ele pode ser uma combinação de óxido de ferro 3 com água, ou essa combinação com 3 moléculas de água ou com 2 moléculas de água. E isso aqui é conhecido como ferrugem. Na proteção contra a corrosão, a gente normalmente utiliza o que a gente diz de metal de sacrifício, né? Que ela pode ser evitada quando você protege usando tinta, graxa, óleo, esmalte ou até outro metal resistente à corrosão. Aí, por exemplo, tem se reveste, né, essas superfícies para que o ferro não tenha contato com a umidade e não ocorra um processo de ferrugem. E aí, por exemplo, né, como que acontece, né? Normalmente você tem um metal de sacrifício aqui, tá? Eu quero, por exemplo, evitar que o ferro, ele oxide, né? E aí eu vejo que o potencial de oxidação do ferro é de 0,44. E eu preciso que alguém oxide no lugar dele. Então, eu preciso que algum metal tenha maior potencial de oxidação. No caso aqui, 10 desses aqui, os mais recomendados seriam zinco e magnésio. Qualquer um deles, aí eles vão só, você vai ter aqui o metal de sacrifício, por exemplo, eu escolhi o magnésio. Coloquei o metal de sacrifício aqui, um fio de cobre revestido, vou ter a corrente. Esse metal ele vai ser revestido na tubulação ali de ferro. Você vai ter um revestimento, ele vai oxidar no lugar do ferro, e aí o ferro ele vai reduzir e vai se manter protegido ali. Vamos ver uma questão com relação a isso, ó. A ferrugem apresentada pelos automóveis da cidade é um processo denominado de corrosão. A presença de ar seco, ausência de umidade, o automóvel praticamente não ferruja. Uma cidade praiana como Rio de Janeiro torna-se necessária a adoção de medidas que minimizem a corrosão. Uma delas é a galvanização, que significa revestir o ferro presente nos automóveis com um metal condutor mais forte que ele. A cenário alternativo apresenta um metal redutor que permite a galvanização do ferro. Bom, então ali você tem o potencial de redução do ferro e você quer escolher um metal que vá proteger o ferro da sua corrosão, né? Então você tem que escolher um metal que vá oxidar no lugar do ferro, né? Então, qual seria a única opção? O zinco, que ele tem um potencial
de oxidação de 0,73, enquanto que o ferro tem um potencial de oxidação de 0,44.